bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Porque levar vocês a alcançarem os grandes resultados, essa é a maior métrica do nosso programa, que você acompanha através do Instagram, André Pimentel Sucesso, e do YouTube, André Pimentel Sucesso também, no TikTok, André Pimentel Sucesso, no Facebook, André Pimentel. Acompanhe a gente, dá seu like, dá o seu joinha, compartilhe o nosso programa, que quanto mais pessoas receberem o nosso programa, melhor para o YouTube saber que o nosso programa é de grande valia e ele distribui muito. O nosso programa tem o patrocínio do Instituto Pimentel. No Instituto Pimentel nós temos processo de coaching, mentoria, curso, treinamentos, fomentação do seu negócio. Se você precisar de capital de giro, a consultoria empresarial, a consultoria financeira. Se sua empresa estiver precisando de uma consultoria empresarial ou financeira, se você não está conseguindo encontrar os grandes resultados, procure o Instituto Pimentel, que nós temos a solução. Hoje, como vocês estão vendo, nós estamos gravando o programa em outro local, em outro estúdio externo. Hoje nós estamos no Hotel Sonata, em Fortaleza. Um dos melhores hotéis aqui de Fortaleza. Fica na praia de Iracema. Hotel Sonata. Não é isso, Rogério? E o Hotel Sonata, enquanto nós estamos falando aqui, o nosso cinegrafista está mostrando as imagens. Você vê que é uma estrutura. Nós estávamos conversando com o gerente, né? Ele falou que o mundo tem vindo para Fortaleza conhecer o Hotel Sonata. Muita gente de fora tem vindo para cá conhecer esse hotel, que além de ser lindo, eu particularmente gosto muito desse hotel, oferece uma estrutura maravilhosa para todo mundo que vem visitar Fortaleza. Exatamente isso. Ele falou que só esse ano ele já foi em 17 países falando de Fortaleza, falando do Ceará, falando do Hotel Sonata. E o Hotel Sonata, graças a Deus, sempre com seus hóspedes aí acima de 70%, né? A lotação aqui acima de 70%. Então, é um hotel maravilhoso. Venha conhecer, você que está assistindo ao nosso programa, venha conhecer o Hotel Sonata aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, de frente para o mar. Você vai ver algumas imagens que vão passar aqui no nosso programa do Hotel Sonata. Venha para o Hotel Sonata, eu garanto. É isso, Rogério? Sim, a gente é assistido em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fora do Brasil. Então vem Fortaleza, pensou, se hospedar, além de você estar assistindo Foco Sucesso, pensou em se hospedar, vem aqui para o Sonata, que você vai estar de frente para o mar. De frente para o mar. E o sol aqui... O coração da cidade. O coração da cidade. Muito bem. Então, a gente está externo hoje. Queremos agradecer a Montel por ter abriu as portas para essa parceria. E hoje o programa está sensacional, como todos que a gente faz. Qual é o tema hoje, velho? Hoje o tema é como alcançar uma boa administração de uma empresa. É isso que nós falamos o tempo todo. O mundo empresarial do desenvolvimento humano. Como você alcançar uma boa administração em uma empresa? Rogério, eu pesquiso muito, estudo muito, você sabe disso. Existe aí mais de 70% das empresas no Brasil passando por dificuldades. Dificuldade de gestão, dificuldade financeira, dificuldade com pessoas, dificuldades. Mas por que essas empresas passam por tanta dificuldade? Se o normal é só comprar e vender e receber, não é isso? Não, não é só isso, não. Não é só isso, não. Tem muita coisa por trás de tudo isso. Eu falo sempre que para a empresa sobra 10%, ela tem que administrar 90% que é de outras pessoas, do governo, do fornecedor, de funcionário. Então ela tem que ter uma administração muito boa para que ela tenha uma administração 100% eficaz. Vamos lá, Rogério? Vamos lá. Pimentel, sua empresa tem um planejamento estratégico claro ou apenas reage às demandas do dia a dia? Isso é um perigo, Rogério, a reagir às demandas do dia a dia. Porque o que é que acontece? Planejamento estratégico. Antes de você montar uma empresa, antes de você pode sonhar. Primeiro você sonha, eu quero ter uma empresa. Ok? Mas que empresa é essa? Como é que vai funcionar? Aí você precisa montar um planejamento estratégico. Você precisa entender do que é que você vai administrar, como você vai administrar. Então, uma boa administração exige planejamento estratégico
claro. Você é obrigado a ter planejamento estratégico claro, realista, com metas definidas, prazos direcionados. Prazo é muito importante, Rogério. Por quê? Vai montar uma empresa hoje. Essa empresa se paga a partir de quando, Rogério? A partir de quando ela está gerando receita? A partir de quando está sobrando dinheiro no caixa? Ah, daqui a 6 meses. E até lá, quem vai pagar? Porque alguém tem que pagar a conta. As contas, elas chegam. Então, tem que ter prazo de direcionamento. A empresa não pode viver apenas apagando incêndios, que é o que acontece hoje. Muitas empresas passam o tempo todo, Rogério, apagando incêndios. A gente tem visto isso muito nas consultorias, tudo isso nós olhamos e verificamos diariamente. Então, precisa antecipar cenário e agir com visão de longo prazo. Eu falo muito isso com as empresas, visão de longo prazo. Você está aqui em 2026, em maio de 2026, tem que enxergar em 2027. Qualquer planejamento que fizer hoje, as pessoas querem aumentar faturamento, todo mundo quer aumentar faturamento. Faturamento é receita líquida, sim. É resultado final. Faturamento é. Muitas das pessoas querem faturar. Quando você aumenta faturamento, você tem que aumentar compras. Quando você aumenta a compra, você aumenta o seu contas a pagar. Você tem que pagar. E primeiro, geralmente, você paga para depois você receber. Porque eu compro com 30 e vendo com 30, 60 e 90. Então, eu pago primeiro. Eu tenho um caixa para isso? Será que o meu caixa suporta esse crescimento? As pessoas não pensam. Aí quando está no meio do caminho, o caixa fica zerado. Começa a atrasar fornecedores. Por quê? Porque não fizeram planejamento estratégico. Planejamento estratégico tem que fazer o tempo todo. Faz no começo, no meio, e se tiver o fim, no fim. Até para fechar uma empresa, você tem que ter planejamento estratégico. Então você só precisa entender isso. Quando as pessoas entendem isso, mas não, vamos vender. Quando a empresa está com o caixa financeiro, tem crédito no mercado, aí é que ela não se preocupa mesmo. Tem que se preocupar, tem que ficar atento. As pessoas aí falam para mim, André, mas você é pessimista. Não sou pessimista, eu sou realista. Por quê? Porque nós vivemos o dia a dia das empresas. Nós sabemos tudo o que acontece. É só uma questão de sentar, olhar números, olhar o movimento da empresa, olhar estoque, olhar vendas, que a gente sabe o que é que está acontecendo. Ok? O Rogério fala para mim assim, parece que você tem uma visão diferenciada. Não é uma visão diferenciada, é uma visão técnica. É isso que acontece, olha. Ele chega nos locais e às vezes ele está conversando sobre o assunto, sobre a empresa e diz, não vai para frente. Mas eu chego a teimar com ele, e no final é batata do que ele fala. Eu digo para ele, cara, tu tem uma bola de cristal, mas é uma experiência que ele tem no mercado e a gente esses dias estava vendo sobre uma empresa que poderia expandir, mas não deixa. É numa administração. E uma das coisas que o André fala que eu aprendi, que segue a minha mente. O que importa são os resultados. Resultados. Esse problema tem em alcançar uma boa administração. Estava conversando com o pessoal aqui do hotel, a gente viu como eles estão com uma boa administração. A conversa que a gente teve com eles hoje, e a primeira conversa que a gente teve atrás, que até o André deu muita dica para o pessoal, e ele fala dos resultados do hotel. Então, o que é isso? Uma boa administração. Se tiver uma boa administração, uma boa gestão, tudo funciona e você sofre menos. Você precisa entender isso, que você sofre menos. Às vezes as pessoas não querem. Eu falo para as empresas, seu caixa hoje está positivo, está tudo bem, mas eu fiz uma provisão aí, olhei para frente e estou vendo que você vai ter dificuldades daqui a 3, 4 meses. Não, André, mas nós vamos vender, vai dar resultado disso. Você precisa vender, você precisa receber e cuidar do inadimplência. Porque se ficar na linha, da linha o tempo todo aqui em cima, o tempo todo aqui, só uma linha só, é complicado, porque pode cair. É trilho de trem que eu falo, trilho de trem. Você tem que estar numa linha reta o tempo todo. Isso é empresa, são números, são negócios. Mas as pessoas, às vezes, não olham por esse lado e o planejamento estratégico fica para trás, Aliane. Pimentel, você acompanha indicadores de desempenho, KPLS, ou toma decisões baseadas apenas na intuição? Tomar decisão na intuição, não existe isso, é igual tomar um remédio.
Tá tudo escuro, você tem uma gaveta lotada de remédio, você bota a mão lá e diz, eu acho que esse daqui é para dor de cabeça, eu acho. Mas esse daqui pode ser um veneno de lhe matar. Então, indicadores, eles estão aí para isso. Indicadores, os QPIs, que são indicadores, você precisa entender de indicadores. Então, decisões devem ser baseadas em dados. Tem que ser estatística, tem que ser dados, não tem que não ser no achômetro, não. A empresa acompanha indicadores com faturamento. Você tem que olhar, faturei quanto? Qual minha margem bruta? Qual minha margem bruta? Qual minha margem de lucro? Qual o CAC, que é o custo de aquisição de cliente? Ticket médio de vendas. O ticket médio está bom? Fluxo de caixa. Porque tudo isso garante decisões mais seguras e menos intuitivas. Não tem que ser na intuição. Às vezes, você toma uma decisão, você que tem experiência dos seus produtos, de uma compra, de fechar um negócio, você vai na intuição mesmo. Não, eu acho que isso aqui vai dar certo, pode dobrar a compra aí, que a gente vai conseguir vender. Faz de conta que é vender água no verão. Tá certo. Água no verão vai vender. Ok? Pode dobrar, pode não dobrar, pode triplicar também, mas é água no verão. Agora, e se não for água no verão? E se não for água no verão? Será que você vai arriscar? Será que é um risco? Será que vale a pena correr esse risco? Então, indicadores estão aí para isso. Você precisa olhar a sua empresa. O ano passado, nesse período, nós vendemos quanto, nós crescemos quanto, fazer análise vertical, análise horizontal na DRE. Precisa analisar, eu cresci, eu evoluí, ou eu evoluí. E tudo isso você precisa acompanhar através de indicadores. Então, Rogério, indicadores é algo muito, muito e bastante importante. Porque quando você tem indicadores bem controlados, bem corrido, quando você tem bem analisado, quando você tem bem ele na palma da sua mão, pode ter certeza que se for susto, é susto pequeno, ou às vezes não vai passar susto nenhum. Agora, quando você vai na intuição, compra, faz, vende, eu acho que dá, vamos para frente, turma, vamos bater meta, turma, vamos fazer. É na intuição, é no achômetro. Não, tem que ser através de indicadores. E eu só trabalho, Rogério, com indicadores. Eu não trabalho de outra maneira. Eu só trabalho com indicadores. É porque você, como você já é um especialista no assunto, você não vai errar. Porque ele vai adivinhar? Não. Ele vai no achômetro? Não. Ele estudou, se preparou para isso. É como eu sou músico. O cara me dá uma música para me cantar. Canta em Lá. Que eu vou cantar em Lá, começa. Eu não vou aumentar, não vou chegar no refrão, vou desafinar, porque o tom não é o meu. Então, eu sei o meu tom. Esse é o meu. Você sabe o seu indicador. Eu sei o meu indicador. É esse. Eu transito daqui para cá. Passou, eu vou desafinar, vai sair feio. Tudo. Então, assim, é eu. Num projeto dele. Ele chegar na empresa, porque eu achei, não. É com dados, é com números. E esses indicadores de desempenho, eles salvam muita gente, muita empresa. Um médico, quando você vai no médico, quais os indicadores? Ele pede um hemograma completo. Ah, doutor, estou me sentindo mal, eu estou sentindo tonto, não tenho uma dor aqui, uma dor ali. Um médico pede o quê? Pede lá o hemograma completo. São os indicadores. Ele vai lá, ok? Por ver se ele passou por um remédio antes. Ele não passa nenhum remédio antes. O único remédio que ele passa é paracetamol. Ok? Vai tomando paracetamol e fim de papo. Mas por quê? Porque ele vai com os indicadores. Quando você vai lá, volta e leva os indicadores, que é o hemograma que você fez, aí ele te passa o remédio correto. E isso é o que tem que ser dentro de uma empresa. O remédio correto da empresa é uma decisão. Qual ou quais decisões são as melhores para a empresa? Como é que eu vou fazer? Eu vejo as empresas no começo do ano. Esse ano nós vamos crescer 28%. 28%. Eu não vejo papel, eu não vejo slide, eu não estou vendo nada. Eu falei, como é que vocês chegaram? Não, isso aqui porque é o seguinte, é a média que a gente vem crescendo. Média que a gente vem crescendo. Ok, 28%. Vai precisar de falta de investimento. Não, o caixa que a gente tem suporta, mas o caixa que tem suporta o quê? Você tem que saber o seguinte, quando eu crescer 28%, eu vou precisar de caixa reserva de X valor. Eu tenho. Eu não tinha pensado nisso, eu só olhei para a conta, tenho dinheiro aplicado. Eu falei, tá bom, então você foi no achômetro. Por isso que nós usamos essas expressões, no chutômetro, no achômetro, porque é exatamente isso que acontece.
Agora, quando você trabalha os indicadores bem redondinho, pode ter certeza que até que eu chute faz um gol. Verdade. E, Metel, os processos da empresa estão bem definidos e documentados ou depende de pessoas-chave para isso? Os processos, eles precisam ser padronizados e documentados, ok? Padronizados e documentados. Todos os processos da empresa. Tem que existir o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 10. Não pode sair do 1 para o 10. Ok? Tem que seguir regras. Tem que seguir regras. Então, processos são documentos, eles têm que ser padronizados e replicáveis. Então, eu sigo dentro de uma empresa, nós temos a nossa metodologia dentro do Instituto Pimentel. A metodologia é uma só para qualquer empresa e de qualquer tamanho. Qualquer empresa e de qualquer tamanho. Não tem esse negócio da empresa ser pequena, média ou grande. Os números, para mim, são únicos. Ok? Então, eu sigo um padrão. E eu replico em todas as empresas. Então, isso reduz erros. Olha bem, reduz erros. Quando você padroniza a documentação, replica os processos. Isso ele reduz margem de erro, diminui bastante as margens de erro, aumenta a eficiência, o que é muito importante, aumenta a eficiência e evita a dependência de pessoas específicas, que é outro erro da empresa, olha, a dependência de pessoas, ok? Então, você vai fazer um show, o menino que liga a tomada na parede não vai. Acabou o show, quer dizer, não vai ter show só porque o menino que liga a tomada na parede, quer dizer que você não sabe fazer, outra pessoa não sabe fazer isso. A dependência, essa dependência não é boa. Por isso que dentro de um departamento, duas ou três pessoas precisam saber de tudo que está acontecendo ali, que é exatamente para evitar a dependência das pessoas. E no tocante aos processos, ele tem que ser padronizado, documentados e replicáveis. Porque muitas vezes nas empresas é igual fazer um café. Às vezes a pessoa está tomando um café hoje, a mesma quantidade de água. Um dia está forte, um dia está fraco, um dia está mais ou menos. Eu não entendo. Porque eu falo assim, mas não é a mesma quantidade de pó de café que você coloca? Você não coloca 3 colheres? Ah, porque hoje eu coloquei 1,5. É arriscar. Colocou 1,5, está arriscando. Ok? Aí o que é que acontece com o café? Sai fraco. Aí o que é que acontece com o café? Ninguém bebe, tem que ser jogado fora. O que é que gera para a empresa? Prejuízo. Então, isso é que vocês precisam entender. Por isso que processos bem definidos, padronizados e replicáveis dentro da empresa levam a empresa a alcançar os grandes resultados de sucesso. Isso vocês podem ter certeza. Podem ter certeza que vocês vão alcançar os grandes resultados quando vocês têm um processo bem definido. Agora, quando não se tem processos definidos, o que é que acontece? Você vai fazer, vai errar, vai repetir. A repetição dentro de uma empresa gera prejuízo, prejuízo de tempo, prejuízo financeiro, prejuízo de material, prejuízo humano, porque aquela pessoa que está repetindo ali aquela operação, sabe o que acontece? Vai ter que repetir 1, 2, 3 vezes. Vai deixar de estar fazendo outras coisas aqui, outras demandas. Então, tudo isso através de processos não definidos. Agora, quando o processo ele é bem definido, aí tudo flui normalmente, olhando. Por aí mesmo. E, Metel, sua estrutura organizacional está clara, com funções e responsabilidade bem distribuídas? Cada colaborador, cada funcionário, ele precisa entender do que ele faz. Ele precisa entender, ok? Cada um precisa saber o que está fazendo. Isso é muito importante, porque cada colaborador sabe exatamente o seu papel. Você sabe fazer. Rogério, quem é que canta? Rogério, quem é que coloca o fio? Quem é que bota o microfone? Quem é que afina a viola? Quem é que afina o microfone? Quem é que afina o teclado? Ok? Qual o posicionamento que você tem que ficar? Quer dizer, todo mundo, cada um, tem que saber o que faz. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Não adianta quem compra, quem estoca, quem precifica, quem vende, quem recebe, quem vem na adimplência. Quer dizer, tudo isso tem que ser padronizado. Quem olha contas a pagar, quem olha contas a receber. Então, dentro de uma empresa, é obrigado a cada um saber o que está fazendo.
e óbvio. Acima de 2 pessoas, sabendo cada departamento, vai ajudar bastante a empresa. Então, se cada colaborador souber exatamente o seu papel, responsabilidade e metas, presta atenção, responsabilidades e metas, a clareza na hierarquia e nos fluxos de decisão. Então, se cada colaborador sabe tudo o que faz, por quê? Há clareza na hierarquia e nos fluxos de decisões. A decisão, ela é muito importante dentro da empresa. E tem que ser respeitada. A hierarquia tem que ser respeitada. Ok? O que você faz tem que ser respeitado. Tempo de almoço tem que ser respeitado. Tempo de descanso tem que ser respeitado. Tempo do cafezinho tem que ser respeitado. Então, a estrutura organizacional precisa estar com tudo isso bem delineado. Quando isso está bem delineado, tudo flui normalmente. Ok? Mas às vezes você levou uma empresa, você sabe disso. Você frequenta comigo nas consultorias. Eu fico sentado. Vou dar uma dica para vocês. Olha, vou falar, aliás, uma dica de sucesso realmente. O que é que eu faço nas empresas? Minha reunião é às 10, eu chego 9h30, eu chego meia hora antes de eu me sentar na recepção. Através da recepção, eu vejo tudo. Chegada de funcionário, chegada de fornecedor, como é que são atendidos, ok? A ligação, quando acontece a ligação, se o segurança faz, quer dizer, tudo isso eu analiso. Já tem um perfil. Quando eu vou para a sala da diretoria, eu tenho outro perfil. Quando eu tenho reunião com a gerência, eu tenho outro perfil. Aí eu monto um quebra-cabeça. Eu digo, essa estrutura aqui é uma estrutura boa, média ou ruim. Porque muitas vezes não adianta eu implementar nenhum tipo de serviço em uma estrutura que está ruim. Porque não vai funcionar. Então, a estrutura organizacional ela tem que estar muito bem clara. Ela tem que estar muito bem objetivada. Essa estrutura organizacional. Porque quando ela está, principalmente no papel, coloca no papel. Porque quando se coloca no papel, todo mundo entende. Reuniões. Eu tenho reunião com a diretoria, eu tenho reunião com a gerência, eu tenho reunião com o pessoal do supervisor e eu tenho reunião com o pessoal da área operacional. Então, para isso, eu preciso entender da estrutura organizacional. Olha como é, quantas pessoas estão ali, quantas pessoas estão ali, quem é que compra, quem é que negocia, quem é que negocia. Porque quando está no bumba meu boi, fala assim, a união faz a força. A união faz a força, eu concordo. Mas é assim, cada um tem que cuidar do seu departamento. Cada um no seu quadrado, como diz, né? Pronto, cada um no seu quadrado. Exatamente isso, olha. Sempre isso. É interessante isso porque você já tem um olhar clínico. Você não olha, por mais que as pessoas às vezes não aceitem, Pimentel, o negócio tem que. Eles sabem. É interessante que eles sabem o que é experiência, vivência já com isso, né? E colocar cada um na sua função é muito importante para o crescimento de uma empresa. Ontem a gente estava conversando por telefone quando eu lhe falei sobre aquela empresa que nós visitamos na área de seguro, que eu falei para vocês. Eu tive esse projeto. Na primeira resina que eu tive, na sentada da mesa, quando eu saí lá e falei com o Rogério, isso aqui não funciona, não dá certo, ok? Tinha até uma pessoa a mais, que é uma pessoa até que passava credibilidade para a operação, mas eu disse para o Rogério que essa operação aqui não iria funcionar, ok? Mas não é porque nós não queremos que a operação funcione, não. Ao contrário, a gente quer que tudo funcione. Mas é o quê? A estrutura está completamente desorganizada. E principalmente quando querem vender para a gente um algo que não existe. Um algo que não existe. Por quê? Alguém tem que pagar a conta. Quem é que paga a conta? Quem paga a conta são produtos. O pessoal fala que quem paga a conta é cliente. Então, quem paga a conta é produto. O cliente compra o produto. Ok? Quando você vê o produto fragilizar e as pessoas criando situações para valorizar aquele produto, aí foi o suficiente de eu dizer para o Rogério. E isso acabou acontecendo. Volto a dizer, isso é só experiência. Cachorro dele é treinado, cachorro da polícia que ele é treinado, Polícia Federal, quando ele é treinado, ele vai no quê? No faro. No faro ele descobre que tem algo de errado. A mesma coisa somos nós. Interessante. A mesma coisa somos nós. E esse faro nosso, ele é tão aguçado, que às vezes a gente tem que dizer para uma empresa que ela vai ter problema lá na frente, e eu tenho muita preocupação de falar isso para o empresário, por quê? Porque às vezes o empresário não entende e não aceita, né, Olha? É verdade. Pimentel, como você avalia a produtividade da sua equipe
atualmente? Falo sério, a maior métrica que nós temos dentro do Instituto é resultado e sucesso. Essa é a métrica, ok? Como é que eu analiso isso, a produtividade da equipe? Resultado, é o tempo todo. Você tem que ser focado no resultado. Você tem que ser focado no resultado. Ó. A produtividade, ela é medida por metas. Então, tem metas. Quais são as metas? Tem meta de vendas, tem meta de cobrança, tem meta de recebimento, tem meta de ticket médio, tem meta para tudo. Então, você tem que estar analisando o tempo todo as empresas. Você tem que estar o tempo todo analisando. Então, as entregas e os resultados, que eu falei aqui agora. Resultado, sucesso. Então, as entregas são muito importantes. E os resultados. Não apenas por esforço, que é o que nós falamos de inteligência. Trabalhar com inteligência. Não trabalhar com esforço o tempo todo. A empresa utiliza ferramentas e acompanhamento constantes para garantir a performance. Então, não é trabalhar com força, você tem que trabalhar com a sua inteligência, com o seu intelecto. E a empresa medindo produtividade o tempo todo. Eu falo que produtividade tem que ser medida diariamente, Rogério. Produtividade tem que ser medida diariamente. A produtividade, porque ou você mede a produtividade diariamente, ou você pode acumular vários bons resultados, como vários resultados ruins, quando você não mede essa produtividade diariamente. Você precisa medir a produtividade diariamente, tá? A medida através de quê? Das metas. Rogério, quantas ligações você fez hoje? Rogério, como é a nossa inadimplência? Quanto resolvemos dos 100% de inadimplência que nós tínhamos, quanto nós resolvemos? Rogério, quantos clientes novos nós colocamos na empresa? Quantos clientes novos nós colocamos na empresa? Rogério, quantos clientes foram ativados? Quantos clientes foram reativados na empresa? Quer dizer, tudo isso é produtividade da equipe. Agora, quem é que faz isso? O gestor. Por isso, nós falamos que tem que ter a área operacional, a área do tático, que é a área da gestão, e a área estratégica. Do tático até a estratégica, tem que estar sabendo disso aqui o tempo todo, porque senão você não consegue medir. E o que não se mede, Rogério, pode dar problema. Ok? Ok. O que não se. Se você vai fazer um show que é pago, tem ingresso, o show daqui a 30 dias, você não começa a perguntar a cada 3, 4 dias quantos ingressos foram vendidos? Você está medindo o quê? Produtividade, você está medindo o quê? Venda, você está medindo o quê? Ticket médio. Então, a medição ela é muito importante para que você realmente não se perca. Porque senão, uma hora você vai dizer, chegamos ao buraco, chegamos ao fracasso, como eu já vi várias empresas falando isso para mim. E acabaram indo realmente para o buraco, para o fracasso, como tiveram outras que o produto era tão bom que aguentou tanto abuso e ela conseguiu sair desse sufoco, olha. Realmente faz todo sentido. Todo sentido. Você precisa ficar atento. Uma boa equipe, organizar bem a equipe, a função, tudo faz toda a diferença na vida da pessoa. E assim, você que está vendo a gente, tudo isso que você está aprendendo aqui, você pode exercitar na sua empresa. Nós temos pessoas que pegam um programa, de sucesso, colocam lá na sua empresa e ficam assistindo. E os funcionários vão aprendendo cada dia mais. Eu costumo dizer que esse programa é uma das maiores revistas eletrônicas de negócio do Brasil. Que não tem. Você senta para aprender, você aprende. Se você não está em prática, você só vai ter sucesso. E bom que, né, quando não está no YouTube, você pode voltar e assistir, As empresas estão fazendo reuniões, né, com o nosso programa, mas porque é de grande valia. Você consegue dentro da empresa passar para os funcionários de uma maneira mais cristalina tudo o que acontece dentro da empresa, assistindo ao programa Foco Sucesso e passando nas suas reuniões. E isso é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz com várias empresas falando para mim que fazem reuniões com o nosso programa. Que bom! Por quê? Porque eles escolhem o tema hoje é esse, o tema hoje é esse. Então, teve empresas que me disseram, já falaram para mim, André, a gente faz o seguinte, a gente faz 30 minutos por dia. Assiste seu programa 30 minutos, no outro dia as pessoas trazem alguns comentários, assiste mais 30 minutos, como o programa é 1 hora, fantástico, tem aquelas empresas que assistem 1 hora direto. Então faça a mesma coisa na sua empresa e na sua vida,
Assista o programa Foco Sucesso e transforme os seus resultados, que essa é a maior métrica do nosso programa. Por isso que hoje nós estamos falando aqui de como ter uma empresa eficaz, né? De como administrar, ter uma empresa com administração eficaz. E várias dicas de sucesso nós já passamos aqui nesses primeiros 30 minutos. E nós temos aí gravado como abrir sua empresa, como organizar, ou seja, tem tudo. O interessante do Foco Sucesso é que ele não tem barganha, não tem blá blá blá, não promete mudar a sua vida em 1 hora, 2, 3, Não, você é isso. faz. Não. Basta você seguir o que o André Pimentel te diz, o que é prática, experiência, vivência, você vai ter sucesso. É exatamente isso. Exatamente isso. Então segue a gente nas redes sociais. Segue o André Pimentel Sucesso no Instagram, no YouTube. André Pimentel Sucesso também no nosso TikTok. André Pimentel no Facebook. Segue, você vai poder ver tudo que nós estamos falando aqui, que nós estamos sempre dando dicas de sucesso. Tem sempre vídeo lá no nosso canal de sucesso. Então assiste e segue a gente, não é isso, Rogério? Exatamente. A gente tem também no YouTube, tem os cortes que você pode acompanhar, certo? Você vai lá, assiste a programação do YouTube, você desce, chamado Shorts, você vai ter os cortes tudo direitinho, bem organizado, você pode também salvar, jogar no seu Facebook, no seu Instagram, divulgar o programa e abençoar pessoas. Importante, né? É isso? Vamos lá, Pimentel. Sua empresa está focada em crescimento sustentável ou apenas em aumento de faturamento? Olha o que nós já falamos hoje aqui. Faturamento é. Eu faturo 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Está tendo resultado? Porque você pode estar tendo trabalho. Quanto mais aumentar o faturamento, mais trabalho você vai ter. Mais contratação de pessoas você vai precisar. Então, o foco não é faturar mais. O foco não é esse. Não, André. Não. O foco é crescer com lucro. O foco é você crescer com lucro. Você quer ter faturamento ou quer ter resultado? O resultado final. Tem empresa, Rogério, que fatura 10 milhões e tem 300 mil de lucro. Tem empresa que fatura 2 milhões e tem 300 milhões de lucro. Aí o que é que você quer? Você quer crescer? Não, André, mas aí eu estou faturando mais, eu estou vendendo para mais clientes. Não, eu estou falando de resultado. Resultado. Então, você precisa crescer com lucro, ok? Porque se eu vendo 2 milhões, eu ganho 300 mil. Se eu vendo 10 milhões, eu ganho 300 mil. Um está tendo 15%, o outro está tendo 3% de retorno. Quem trabalha mais? O que vende 2 milhões ou o que vende 10 milhões? E muitas vezes, se você enxugar a sua empresa, você vai vender menos, mas vai ter mais resultado. Então, o foco não é faturar mais, mas crescer com lucro. Previsibilidade e controle. Você tem que ter previsibilidade e controle. O que é previsibilidade? É entender o que vai acontecer lá na frente e controlar isso. A empresa equilibrada equilibra a expansão com saúde financeira. É o que nós falamos o tempo todo. A saúde financeira da empresa. Ok? Saúde financeira. Você precisa estar dando lucro. Eu concordo que se eu vender mais, bem pulverizar, eu vender mais, bem pulverizar, e com um lucro bom, tá tudo certinho. Tá tudo ok. Ok? Então, por isso, nós já falamos aqui sobre ticket médio, nós falamos sobre faturamento, falamos sobre ticket médio, falamos sobre indicadores. É exatamente para isso aqui, para você ter um crescimento sustentável. Porque quando você tem um crescimento sustentável, aí sim, é como se você fizesse esse prédio aqui, daqui do Hotel Sonata, e não tivesse uma viga para segurar tudo. Você não cresceu bem. A qualquer momento, qualquer ventania que vier na praia pode derrubar. Ok? Então, é exatamente isso que você precisa ter dentro da sua empresa. Um crescimento sustentável. Como é que cresce? Tem um crescimento sustentável com faturamento. Eu já reduzi, Rogério. Vou contar uma história para vocês aqui. Uma empresa vendia 25 milhões. Eu mandei ela reduzir 20% desse faturamento. Ela diminuir 5 milhões de faturamento. Ela faturava 25. Esse pessoal, na reunião da diretoria, falou para mim que eu era doido. Para todos bater. Eu falei, só falar uma coisa para você. Esses 5 milhões que eu estou mandando tirar aqui, está dando quase um resultado negativo. E está sufocando meus 20 milhões. Então, se eu não faturar esses 5, eu vou ter foco só nos 20 e vou aumentar os 20.
de receita não, de lucro, que vai ser melhor do que eu faturava de cima. Brigaram tanto, passou mais de 90 dias esse dilema se diminuir ou não diminuir, não, concordaram em diminuir. Com 6 meses, o resultado que dava por 20 era maior do que o resultado que dava por 25 e com menos trabalho. Isso é visão empresarial. Isso é uma análise fria, uma análise criteriosa. Ok? Então, eu preciso ter essa análise. Por quê? Porque o meu foco é em lucro. O meu foco não é em faturamento. É a mesma coisa de você ter uma empresa e você sufoca os seus funcionários para que eles vendam. No entanto, se você der uma boa qualidade de vida a eles, não vai ser tanta vida, mas o que vier vai ser lucro, vai ser sustentável, vai estar dando seguro ao gerente, ao que está na frente, a camareira, o madeira, tudo isso. Porque não adianta eu estar pensando só em dinheiro, e não ter algo sustentável, algo seguro e algo que me dê tranquilidade. Às vezes, as empresas, ela está com foco tão grande em faturamento e ela vê giro de dinheiro no caixa dela, ela vê giro de dinheiro no caixa, como se fosse no supermercado, todo dia pega dinheiro, né? Todo dia vem. Aqueles nossos amigos do supermercado que eu falei contigo, tirei lá, falei contigo, fatura muito, mas será que tem aquele resultado? Não tem resultado. E aí fica entusiasmado com o faturamento, entusiasmado, aí vem aquela expressão, mas eu trabalho tanto, eu vendo tanto, eu mexo com tanto dinheiro, não tenho dinheiro. O dinheiro nunca fica na minha mão. Isso, Exatamente. todo dia é isso dele. Essa pessoa todo dia fala isso. E trabalha muito, vai ficar fã, mas não tem. Mas exatamente por isso. Por quê? Porque focou no crescimento, focou no faturamento e não cresceu com lucro. Quando não cresce com lucro, é como se você, hoje, Rogério, arrumasse 10 shows para você fazer e todos você fosse a pé. Você tem 10 shows, mas onde trabalho que você carregar todo o seu material a pé? Entendeu? Vai crescer faturamento? Vai crescer, mas vale a pena? Não vale a pena. Então você tem que crescer com lucro, previsibilidade e controle. Que se a empresa tiver uma expansão equilibrada, aí sim, pode ter certeza que os resultados começam a aparecer. E eu garanto para vocês que o resultado aparece. É melhor você vender 100 mil canetas e estar nessa correria ou 10 mil em faturamento. Não é verdade? Então, você vê, se eu posso trabalhar até as 3 horas da tarde e ter o mesmo resultado que eu trabalho até as 6, para que eu vou crescer? Entendeu? Mas como crescimento, faturamento o empresário diz, não, mas eu quero crescer. Não, mas eu quero faturar. Eu tenho que faturar. Eu tenho que faturar. E faturamento, às vezes, traz consequência negativa, olha. Pimentel, você revisa regularmente custos e despesas para identificar desperdício e faz isso. Direto. Mas é direto. Direto. Nas consultorias, nos meus negócios, na minha vida pessoal, eu faço isso. Existe revisão frequente. Tem que existir revisão frequente. Se não tiver revisão frequente, você vai estar, às vezes, trabalhando no escuro. Existe revisão frequente de custos e despesas, tem que existir, com foco em eliminar desperdícios. André, eu não gosto das empresas quando eu chego. Não, mas nós temos que reduzir despesa. Cuidado para você não reduzir despesa e perder o quê? Qualidade. Você perde qualidade. Aí não vale a pena. Então, com foco em eliminar desperdício e melhorar a margem de lucro, sem comprometer a qualidade. O foco eu concordo. Vamos reduzir despesa, mas eu tenho que analisar minha margem de lucro. Então, muitas vezes, eu tenho uma margem de lucro de 10%, eu quero crescer 20%, que é um bom crescimento, não são 2% que está crescendo. Está crescendo 20%. Está crescendo, mas é 2% só, não, é 20%. É um crescimento legal. Mas eu não vou perder qualidade? Não. Aí vão crescer. Eu vou perder qualidade, porque o que é que acontece? Muitas vezes você faz um planejamento, nós já falamos de planejamento estratégico aqui, que você precisa crescer 20%. Ok, vai crescer 20%. Mas, reduzindo despesa, eu perco qualidade. Eu perco qualidade de atendimento, qualidade de produto. Entendeu? Então, eu não posso perder qualidade. Eu preciso manter a qualidade.
E quando você mantém a qualidade, aí tá tudo, você cresceu, teve um crescimento sustentável, a produção da equipe foi boa, teve crescimento sustentável e mantém o controle de custo. A manutenção do controle de custo ele é muito importante. Por quê? Quando você tem um sistema, uma ERP, é o sistema que controla tudo da sua empresa, que você diz, ó, aqui tudo que entrar aqui tem que ser 40% bruto, porque lá no final me deixa 10. Então, o sistema é inteligente. Colocou a nota fiscal no sistema, ele aumenta o produto. Ok. Mas tem empresas que não tem isso. Então ela precisa estar o tempo todo fazendo revisão. O tempo todo. Como é que faz essa revisão? Faz com DRE semanal. Faz a declaração de resultado do exercício semanal. Você precisa analisar esse centro de custo seu, esse controle de custo. Você precisa analisar. Porque quando você analisa esse centro de custo, que tem um controle de custo muito eficaz, o que é que acontece? Você não passa susto. O negócio é que as empresas não fazem isso, Rogério. E aí começa a vender mais, a dar desconto. Porque como é que você dá desconto? Você tem controle de custo? Não tem. Como é que você dá desconto? E às vezes também, já aconteceu isso comigo, tem uma padaria que eu gosto muito de comprar os pães lá, e o pão, para um pão chamado carteira que era desse tamanho. Hoje em dia, desse tamanho assim, não compro mais. O que foi que ele fez? Ele quis reduzir o custo da empresa para poder manter o mesmo preço, mas perdeu qualidade. Então, Só nesse tamanho assim. Cadê o pão que era grande? eles fazem muito isso. O que é que acontece? Ele tem um pacote do pãozinho lá, que vem 6 pãezinhos, que cada pãozinho era 50 gramas. Então dá 300 gramas. 300 gramas são 6 pãezinhos, custa R$10. Ele, para manter os R$10, o que é que ele faz? Ele diminui a gramatura. Aí quando você percebe, você já não compra. Ele perde o quê? Ele mantém o preço, mas ele perde a qualidade da gramatura. Ok? Isso você precisa analisar. Vale a pena? Ou, André, mas se eu não consigo repassar o preço para o cliente. É por isso que eu disse, ó, assiste o programa Foco Sucesso, que você vai aprender muito sobre gestão empresarial. Porque você não pode perder a qualidade. Aí, ok, ele manteve o preço, baixou a gramatura, mas está estocado não vende. E ponto em validade. Então, isso realmente, você precisa estar muito atento, para não perder a qualidade do seu serviço, que é muito importante, a qualidade dos seus produtos, muito importante, porque quando você não perde a qualidade do serviço, não perde a qualidade do produto, e tem um excelente atendimento, ok? Você manteve o controle dos seus custos, mas não perdeu nada. Aí dá tudo certo, né? Peraí. Pimentel, existe uma cultura organizacional forte? Cada colaborador trabalha de uma forma isolada? Cada colaborador, ele não pode trabalhar de forma isolada. Tem que olhar. Tem que trabalhar todo mundo organizado, Rogério. Tem que trabalhar todo mundo organizado. Todo mundo tem que trabalhar Falando na organizado. mesma linguagem. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia, entendeu? Então, você precisa ficar muito atento. Por quê? Porque se está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo seguindo as regras da empresa, que é importante, né? Seguir as regras da empresa. Quais são as regras da empresa? 1, 2, 3, 5, 10. Ok, vamos seguir as regras da empresa. Está todo mundo comungando do mesmo pensamento. Aí a empresa, ela flui com a naturalidade que você não imagina. Entendeu? Bom, você já foi em algumas lojas comprar produtos da sua área ou de outras áreas que você não atua, mas você percebe que o que você fala para o funcionário 1, ele atende. Quando você fala para o funcionário 5, ele atende. É tudo padrão. Tem uma rede de sanduíche, vamos falar o nome aqui nós podemos falar o nome, a rede do McDonald's. Se você comprar um sanduíche na Bahia, é igual. Se você comprar um sanduíche no Rio de Janeiro, é igual. Se você comprar um sanduíche em Recife, é igual. Aqui no Ceará, é igual. Não é? Mesmo padrão. Mesmo padrão. Padrão de atendimento, padrão de qualidade, padrão do produto, não é isso? Isso. As lojas são iguais. Se você fechar os olhos, você não sabe em qual estado você está. Mas por quê? Porque segue o quê? Padrão. Um padrão.
padrão de excelência, um padrão de excelência, um padrão de atendimento. Padrão de excelência, um padrão de atendimento, um padrão de passar para o cliente, que é muito importante, a qualidade e o conforto. A qualidade e o conforto para o cliente. Porque o cliente, quando ele se sente, tem conforto naquele local, tem a qualidade de atendimento, tem a qualidade de produtos, ele sempre volta. Eu sou assim, pelo menos, e você? Eu já fui em supermercado que tava lá, promoção, por exemplo, R$ 30, e a coisa era 90. Aí eu peguei no caixa, passei, disse, nossa, vai tentar, é 90. Não, que o cara falou, e perguntei a pessoa, não é 30, não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa falta de informação, essa não padronização das informações é muito complicado. Eu sempre, quando eu faço algum treinamento nessa área de atendimento de equipe, eu digo sério, se você não sabe, não diga que não sabe. Fale somente assim. Só um minuto que eu vou trazer uma pessoa especialista nessa área. Exatamente. O que é que você está dizendo para aquela pessoa? Primeiro, você teve atendimento. Segundo, você está dizendo o quê? Vou trazer um especialista. O que é que você está fazendo com aquela pessoa? Confortando aquela pessoa. Então, isso tudo é padrão de atendimento. Quando você tem esse padrão de atendimento bem delineado, aí, realmente, tudo funciona maravilhosamente bem, Leandro. Verdade. Pimentel, como você lida com a tomada de decisões? Centraliza tudo ou delega com autonomia? Delegar com autonomia é muito importante. Delegar com autonomia é muito importante. Então, a liderança delega com responsabilidade. Você tem que dar responsabilidade para as pessoas que estão ali preparadas para aquela demanda. Porque muitas vezes, eu já fui mal atendido, você já deve ter sido mal atendido, você que está assistindo nosso programa foi mal atendido. Então, essa responsabilidade em delegar é muito importante. Porque existe autonomia com controle. Existe autonomia com controle. Você precisa que as pessoas, por mais autonomia que elas tenham, ela venha também a você. Ok? Rogério, tem uma promoção aqui. Me pediram aqui um desconto. Está fora da promoção. Eu posso? A promoção era 10%. A pessoa pediu 15%. Aí, o que é que acontece? A pessoa só tinha autonomia de 10%. Foi lá e deu 15%. Só que 15% gera prejuízo para a empresa. E aí, como é que faz? Então, você precisa existir autonomia com controle, evitando tanto a centralização, que não é bom, você que é centralizador, a centralização é excessiva, quanto a desorganização, que é que a gente vê muito. Muitas vezes, você já foi numa empresa que você falou assim, quanto custa essa caneta? Custa R$ 10. Quando você passa 2 balcões, você pergunta para mim, não, essa caneta custou R$8,50. Dentro da empresa, 2 pessoas falando diferente. Ok? Então, isso é desorganização. Mas por quê? Porque a hierarquia não está funcionando. O treinamento não foi feito. Não assistiram o programa Foco Sucesso. Você só precisa entender disso. Quando você entende disso, que existe tomada de decisão. Quem que tem um poder na decisão? Quem que tem um poder na decisão? Isso tem que estar bem claro para todos. É a liderar. Todo mundo tem você tem que entender que você trabalha em equipe. E a 15%, se vai gerar prejuízo para a empresa, antes você converse com a pessoa certa que pode delegar isso e trabalhar no seu baixo. Pronto. Então, isso você precisa só entender. Quando você entende disso, quando você entende dessa situação, que existe tomada de decisões. Muitas vezes, um cliente é uma venda muito boa, um produto vai me dar prejuízo, Banco do cliente comprou 4 produtos, um para me dar prejuízo. Eu preciso fazer a medição daquele prejuízo. Se os 4 cobrem, muitas vezes acontece isso, tá? Você vende um produto com prejuízo, mas os outros lá resolvem a situação. Aquele tem uma margem de contribuição negativa, mas os outros resolvem. Então, a tomada de decisão, muitas vezes, tem só uma tomada de decisão rápida. Para isso, você tem que ter pessoas competentes. Pessoas que entendam disso. Porque se for só vendedor que só quer ganhar comissão, o que é que o vendedor faz? Vende, faz, tá ok, tá pronto. Entendeu? Não, tá tudo errado. Você precisa exatamente ter um poder de decisão, pessoas com poder de decisão
mas pessoas que estão com uma autonomia através de um controle. Como é que você faz isso? Medindo ticket médio, faturamento, resultado líquido, pelo menos semanalmente. Pelo menos semanalmente. Que aí eu vou chamar para você e perguntar, Rogério, essa semana você gerou prejuízo na empresa de tanto. Por quê? Não, porque teve uma venda, não sei o quê, mas você me perguntou para quê? Entendeu? Então, o nome disso existe autonomia que eu ligou, mas tem que ter controle. Eu me lembro quando eu trabalhava na Expo, que eu pegava os estanques, o estante era, por exemplo, 3.950. Que eu podia deixar até 3 aqui, abaixo disso. Mas às vezes deixava por 3, mas é porque o cliente, o cara era muito bom, o cara ia pagar à vista, eu ia pagar em cheque em dividido, e eu já tinha terminado com o dor. Deixava bem certo que isso. Cara, é 3 que mais como o cliente é bom, você quiser fechar com 3 à vista, dá certo? Não pode. Eu já falava com ele. O nome disso é tomada de decisão e com controle, né? Tomada de decisão e com controle. Quando você tem isso, tudo funciona bem. E Betel, sua empresa está preparada para crescer sem depender tanto do cliente ou seu? A independência do dono. A empresa ela precisa crescer independente do dono. Sem ele ser centralizado. Não pode ser centralizador. Não pode ser centralizador. Então você tem que fazer essa gente. A pergunta dele, tomada de decisão. Quando você tem a tomada de decisão com responsabilidade, você tem pessoas com responsabilidade que não estão pensando somente em comissão, aí a tomada de decisão é diferente. Ok? Mas quando você tem pessoas que só pensam em comissão, aí a tomada de decisão geralmente é errada. A mesma coisa é aqui. Se a empresa ela é estruturada para funcionar sem dependência totalmente do dono. Ela não pode depender do dono. Tem empresas que são centralizadoras. Existem empresas centralizadoras. Muitas empresas. Bastante. Eu conheço pessoas e não funciona. E não funciona. Então, processos, equipe e gestão permitem crescimento sustentável e escalável. Produtos bem vendidos, produtos que está dando resultado para a empresa, os processos, uma equipe, processo bem corrigido, bem vendido, processo bem analisado. Pronto. Uma equipe e uma gestão eficaz, que aí sim permite um crescimento eficaz. Porque o importante sempre são os resultados. Claro. Eu conheço um amigo que ele trabalha numa empresa muito grande do pai dele. Essa empresa tem quase 30 anos, eu me lembro que ele disse para mim que o papai me chamou para trabalhar lá, eu fui trabalhar, e hoje em dia, depois eu saí, eu vou no trabalho, só que ele deixa eu fazer, cara, quero mudar uma coisa, eu te vou bater. Ou seja, é uma pessoa idosa, mas é centralizadora daquilo, ele poderia, você poderia ter feito uma faculdade, um vestibular, mas ele botou a gente na empresa para ficar lá, não deixei de tomar decisão, não deixei de fazer nada. E a coisa que ele está bem longe, pois está andando, tu vai lá. Exatamente, centraliza, a pessoa centraliza nela, tem medo, quem já quebrou. O problema é o seguinte, quem já quebrou, quem tem problema de dificuldade financeira. Então, mas não vale a pena centralização, não vale a pena centralização. Quando você centraliza, você perde escalabilidade. Você perde a escalabilidade, a independência da empresa, ela não funciona, funciona só contigo. Então, isso não é bom. Isso não é bom. Então, o tema de hoje foi muito importante, por quê? Porque nós falamos como ter uma empresa com a gestão eficaz, como você alcançar uma boa administração de uma empresa com uma gestão eficaz. Então, Sadia, né? Uma coisa sadia. Você só precisa saber disso. Nós falamos de planejamento estratégico, nós falamos de indicadores, nós falamos de tomada de decisões, nós falamos de escalabilidade, nós falamos de processos. Então, nós falamos sobre todos esses temas aqui hoje, por quê? Porque isso é que faz uma empresa funcionar. Existe tomada de decisões diária nas empresas. Como é que toma decisão? É no escuro? Se apagar a luz todinha aqui agora, vocês vão enxergar a gente? Será que vocês vão enxergar a gente aqui? Então, tudo isso você precisa entender como é que funciona. E é assim que funciona uma empresa, com gestão e uma administração eficaz. Se você
Nós tivemos uma empresa hoje pela manhã antes de estar gravando o programa. Ali tem alguma gestão? De jeito nenhum, né? Tomada de decisões erradas, tomada de decisões precipitadas, tomada de decisões moedas. Eu que mando. É interessante. A, a Bíblia diz que você andando demais com a pessoa, se torna-se parecido com ela. Tudo isso que o André fala, eu percebo. Não só quando eu estou com ele, quando eu chego numa empresa, quando eu vejo uma conversa, pessoas que eu lido muito, eu trabalho muito com pessoas, acho da igreja. Então, assim, gestão, uma empresa aqui, em caso, como alcançar uma boa administração de empresa? Pode ser a sua vida também, porque sua vida é uma empresa. É. Talvez você não tenha uma empresa, mas você tem o seu negócio. O seu negócio na praia, o seu negócio no quiosque, no food truck, uma loja, o seu negócio. E se você não tiver uma boa administração, você vai quebrar. Se não souber ligar, você vai quebrar. Se não souber ter gestão, você vai quebrar. Se não souber liderar, você vai quebrar. Aqui nós estamos gravando, nós estamos prestando atenção à luz, nós estamos prestando atenção ao cenário, à pauta, nós estamos prestando atenção ao tempo, nós estamos prestando atenção em vocês. O nome disso é gestão. Então nós temos essa gestão, nós temos essa preocupação para que a nossa entrega seja uma entrega perfeita. E é isso que nós fazemos, é isso, olha. Nós podemos estar chegando ao final, olha. Como sempre, cada dia que passa, o programa semana passada foi ótimo. Esse, excelente. Que a gente está fazendo externo, os projetos externos, e muita coisa que a gente está em reunião, que vai vir de Foco Sucesso, Instituto Pimentel, que só vai melhorar a sua vida e a sua qualidade como empresário. Então, é exatamente isso. Mas por quê? Porque a nossa entrega é maior que a nossa promessa. A nossa entrega, ela é maior do que a nossa promessa. O que nós prometemos, nós entregamos muito mais. Por quê? Porque levar vocês a alcançarem os grandes resultados é a maior métrica do nosso programa. E nós colocamos aqui o programa sempre à disposição de vocês. Por isso que a gente fala, segue o Instituto Pimentel, segue o André Pimentel. Por quê? Quando você está seguindo através das redes sociais que passam aqui nos caracteres o tempo todo, você vai ter contato direto comigo e pode tirar qualquer dúvida. Não é isso, Adélio Show? Exatamente. E aproveitando mais uma vez, não deixe de nos seguir nas redes sociais. André Pimentel Sucesso no YouTube. E agora, se você entrar no YouTube, você vai ver toda uma plástica nova dos programas que o nosso cinegrafista tem feito com excelência. Está tudo perfeito. Breve, a gente vai estar fazendo alguns programas ao vivo. Agora sim, que a gente quer conhecer você, quer conversar com você. Isso pode fazer isso ao vivo. E também vai para o Instagram, vai para o Facebook, onde tiver o Instituto Pimentel, André Pimentel, é sucesso. E aproveitando, a gente agradece também ao Hotel Sunata, a pessoa da Lia, o Wesley, A Ivana Bezerra. a Ivana, o seu Elias, pessoas que se disponibilizaram para colocar a gente aqui no melhor lugar e fazer um programa que é com excelência para você. Pode ter certeza, Instituto Pimentel, o André Pimentel, a gente jamais vai fazer alguma coisa que não seja com excelência, com qualidade e uma entrega total para você dizer assim, rapaz, eu costumo dizer que o André, ele é fora da curva. E o Instituto Pimentel é fora da curva mesmo. É isso aí, Rogério. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.